Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, peço muita desculpa pelo atraso com que cheguei e que induzi na retoma dos vossos trabalhos, mas isso deveu-se a percalços, por um lado, parlamentares e, por outro lado, de transportes, que me, de facto, me forçaram a chegar tarde. Pois, senhores professores, senhores deputados, caro moderador, além de agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o convite da FENPROF para participar nesta iniciativa, eu gostaria de dirigir uma saudação especial justamente à Federação Nacional dos Professores, não só por organizar esta conferência, mas também por estar na origem do desencadeamento do processo de avaliação do regime jurídico das instituições do ensino superior, que há muito deveria ter sido feita, como sabem. De facto, deve-se à FENPROF, com a entrega de uma petição em maio de 2022, a abertura de um processo de avaliação que a própria lei, o RGES, Lei nº 62 de 2007, 10 de setembro, estabelece que deveria ter sido avaliada 5 anos após a sua entrada em vigor, ou seja, em 2013, isto é, há nada menos de uma década. Envolvida a década e meia de vigência do RGES, são bem claras, do nosso ponto de vista, as consequências deste regime, com particular evidência para a concretização do ataque à gestão democrática das instituições de ensino superior, com uma flagrante diminuição da participação democrática da comunidade académica nos órgãos do governo e gestão das universidades e dos institutos politécnicos e a sua redução à mera eleição dos Conselhos Gerais. A própria composição do órgão Conselho Geral, o processo de eleição do reitor da universidade ou do presidente do Instituto Politécnico, a redução da participação dos estudantes, dos docentes e investigadores e outro pessoal nos órgãos do governo, ao mesmo tempo que foram escancaradas as portas a entidades externas, muitas delas de grandes interesses económicos, de presença, aliás, obrigatória neste órgão, confirmaram-se como decisões erradas. Tal como foi errada a opção pelo regime fundacional e pelos incentivos à criação de instituições privadas sem fins lucrativos no interior das próprias instituições de ensino superior, visando subtraí-las às regras e procedimentos da contratação pública em nome de uma suposta agilização, e esta agilização vai naturalmente entre aspas, e da suposta eficácia. Ao mesmo tempo, abriu-se o caminho à subordinação das estratégias e programas de investigação científica, de produção de conhecimento e de formação de quadros, às necessidades, nomeadamente da indústria e dos grandes interesses económicos, dando prioridade e primazia quase absoluta à transformação do conhecimento, à transferência do conhecimento e tecnologia, muitas vezes em detrimento da investigação fundamental que não pode ser descurada. Em muitas instituições, incluindo universitárias, é frequente observar-se uma verdadeira obsessão pela angariação de financiamento através de fundos europeus, e não só, e até uma competição acirrada na captação de recursos financeiros e mesmo registro de patentes. Há mesmo gabinete, em algumas instituições, há mesmo gabinetes ou equipas técnicas dedicados à procura de oportunidades de obtenção de verbas ou a responder a solicitações de investigadores cujos projetos só podem ser concretizados e desenvolvidos com recurso a verbas de origem externa. É inaceitável, do nosso ponto de vista, que um investigador necessite de pedinchar e, em muitos casos, desculpem a crueza da expressão, mas é mesmo disso que se trata, de pedinchar, meter uma cunha a esses gabinetes ou a essas equipas técnicas que angariem esses recursos, sob pena de comprometerem projetos que, se por um lado são já da dimensão da investigação aplicada, mas a verdade é que muitas vezes eles têm, no fundo, também uma importante componente de investigação fundamental, desde logo, para preparar o desenvolvimento
investigação aplicada. A tal obsessão estende-se à atividade de captação de receitas junto do setor privado, seja a título de parcerias em investigação, seja como prestação de serviços, podendo colocar mesmo em causa a própria independência científica das instituições e dos investigadores e docentes. Em grande medida, esta dependência, com impacto ao nível da perda de autonomia científica e académica, acentuou e legitimou o subfinanciamento das instituições de ensino superior e dos seus centros e unidades de investigação, desresponsabilizando o Estado e colocando nos investidores e nos próprios estudantes, através de propinas e das taxas de emolumentos, o peso do financiamento ou mesmo o grosso do financiamento das instituições. Por outro lado, campeia a precariedade dos docentes e investigadores, que atinge mais de 40% dos docentes, em termos gerais, e quase 90% dos investigadores. Eu gostaria de destacar a situação concreta no Porto, que é a que eu conheço melhor, que é o círculo através do qual fui eleito, onde mais de 60% dos docentes são contratados a termo, a recibo verde e outros tipos de, digamos, colaboração. Isto excluindo bolseiros. E há mesmo quem trabalhe sem nada receber, na expectativa de um dia alcançar um lugar ao sol no emprego científico. São exemplos flagrantes. A Escola Superior de Saúde, onde, segundo dados de 2020, a percentagem de docentes e investigadores contratados a prazo era, então, 2020, e receio que se tenha agravado, de 80%. Ou a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Porto, com 77% dos docentes e investigadores contratados neste regime. Ou ainda, para não falar só de escolas do Politécnico, o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, que é uma unidade da Universidade, com 74%. E ainda, também da Universidade, a Faculdade de Engenharia, que é também desta ordem de grandeza. É também dramático o uso e abuso dos professores contratados, frequentemente em mais de uma instituição e por períodos artificialmente limitados no tempo, de setembro a junho, sem real direito de férias e respectivo subsídio, e sem subsídio de alimentação. Devemos destacar ainda a completa desregulação dos horários e até a contratação de docentes de forma pouco ou nada condizente com as respectivas habilitações. Verifica-se mesmo a contratação de doutorados como assistentes. Em síntese, o RGES introduziu alterações profundas e negativas de sentido neoliberal no sistema de ensino superior português, atacando o seu caráter público, dando passos determinados no sentido da empresarialização e privatização do ensino superior público e de mercantilização das instituições públicas, introduziu graves limitações à autonomia das instituições, desferindo um rude golpe na gestão democrática e participada consagrada na própria Constituição da República. Os passos no sentido de atribuir poder e poder crescente a indivíduos e entidades externas, e são conhecidos alguns nomes da banca e do retalho, sobre questões estratégicas e orçamentais, especialmente nas instituições do regime fundamental, são uma marca evidente. Como o PCP já salientou em diversas ocasiões, o regime fundacional representou uma falácia quanto às supostas facilidades e flexibilidade que era suposto garantir em termos de gestão financeira, patrimonial e pessoal, ficando claro que a intenção não era, de facto, facilitar a vida às instituições num quadro de serviço público. Na verdade, este regime é indissociável do rumo de desresponsabilização do Estado. Posto isto, perguntarão o que é que propõe o Partido Comunista Português. Desde logo a eliminação do regime fundacional e a alteração da orgânica e da gestão das instituições, garantindo, designadamente,
a verdadeira autonomia na organização e gestão das instituições, designadamente com a eliminação da limitação da contratação de pessoal docente e não docente e, por conseguinte, o fim da precariedade. A participação e a gestão democrática das instituições exigida pela Constituição da República, envolvendo professores, investigadores, estudantes e funcionários nos órgãos de governo, designadamente com a reposição do Senado com sua participação, composto justamente por representantes dos professores e investigadores, dos estudantes e do pessoal não docente e não investigador, excluindo-se personalidades externas. No mesmo sentido, a consagração do órgão Assembleia de Representantes, composto por eleitos por e de entre os docentes e investigadores, os estudantes e os trabalhadores não docentes e não investigadores. A participação de representantes da comunidade externos à instituição, sem que esta fique refém de interesses que lhe são alheios, revogando-se assim a imposição da presença de entidades externas nos órgãos de governo executivos, mas consagrando-se a possibilidade de previsão nos estatutos das instituições da existência de um conselho consultivo ou equivalente que assegure uma relação permanente das instituições com as comunidades em que se inserem. Importa também destacar, entre outras propostas do PCP, as relativas à ação social e outros apoios educativos, em termos de apoios de alimentação e alojamento, aquisição e obtenção de material didático escolar, serviços de informação e procuradoria, deslocações e atividades culturais e desportivas. A consagração para os trabalhadores estudantes de épocas especiais de avaliação, enfim, exames, que permitam a sua distribuição ao longo do ano letivo e através da valorização de competências adquiridas na experiência profissional. A efetiva responsabilização do Estado no financiamento das instituições do ensino superior público, tendo por base a transferência do orçamento do Estado, que deve, evidentemente, ser reforçado. Aliás, sobre este ponto, gostaria de salientar que, ainda na recente discussão do Orçamento do Estado, há cerca de um mês e meio, mais uma vez, o PCP propôs que o reforço do financiamento das instituições públicas de ensino superior com a eliminação das propinas e das taxas emolumentos. Essa proposta, entre muitas outras, foi chumbada, nomeadamente, pela maioria do Partido Socialista. Senhores professores, caros amigos, a ação crítica de denúncia das entorses no sistema científico e de ensino superior, assim como a apresentação de propostas concretas para alterações ao RGES, não são, para o PCP, matéria recente nem de oportunidade. Estão na nossa agenda de forma permanente. Nesse sentido, e nesta conferência, renovamos mais do que a plena disponibilidade para esta luta, e é de luta que se trata, o efetivo compromisso do PCP para com um ensino superior público independente, de qualidade, que dignifique as instituições, a sua atividade, os seus docentes e investigadores, o restante pessoal e os seus estudantes.